A construção do telhado foi mais difícil do que eu esperava. Você vai ver neste vídeo por que eu chamei esse de o pior dia dessa construção até agora. Para você ter uma ideia, se esse fosse o primeiro dia da construção, talvez nem tivesse um segundo ou terceiro dia. Você percebe que há janelas e ainda não gravamos vídeos sobre elas. Tá tudo meio fora de ordem, mas vou te mostrar isso no próximo. Mas antes de chegar nisso, tivemos que fazer alguns preparativos na construção antes que eu pudesse colocar o telhado. Então vamos passar rapidinho por isso primeiro. Escolhi chapas de 11 milímetros, 1/4 de polegada, e mantenho-as inteiras sempre que possível, sobrepondo para evitar emendas alinhadas e deixando 1 a 2 milímetros para a movimentação da madeira. Isso é bem simples, no entanto, eu preciso colocar aquelas lá em cima. E eu não acho que exista outro jeito que não seja na base do esforço. Então, se você for fazer isso em casa, se não der certo, peça ajuda para alguém. Acredite, fiquei tão surpreso quanto você por subir tão fácil. De qualquer forma, só consegui colocar 3 na primeira tentativa porque quis testar e pegar o jeito, já que era a minha primeira vez. E uma coisa a se notar, como você vai ver, o OSB é realmente escorregadio. Então se você for deslizar coisas sobre ele e mover as coisas, tenha um pouco de cuidado. Falando sério, na verdade foi mais ao deslizar uma chapa de OSB sobre a outra do que ao pegar cerca de 300 parafusos antes de começar a fixá-las. Quando você desliza uma placa sobre outra, há risco de ela cair do telhado. De qualquer forma, alinhei a primeira com o canto e garanti que ela ficasse rente em todas as bordas, e fui avançando a partir daí. O que você vê aqui são apenas parafusos de 40 ou 50 milímetros colocados a cada 15 a 20 centímetros. Onde precisei cortar as placas, optei por fazer isso no telhado, evitando descer e subir com elas novamente. Ajustei a serra circular para 12 milímetros, cortei a mão livre ou com o guia de corte reto, que qualquer um pode fazer, e fui aparando as placas conforme avançava. Desde que instalei o OSB nas paredes, me disseram que não precisa deixar espaço entre as placas por causa da pouca movimentação da madeira. Vi isso em vídeos e fiz igual. Fica a seu critério. E a única coisa que eu realmente garanti foi que cada placa encontrasse outra em cima de um travessão ou, mais importante, em cima de um dos caibros. E é isso, depois que tudo estiver revestido, você pode andar por cima. Achei o guia especialmente útil para cortar o comprimento dessas placas na borda. Ao invés de buscar perfeição, fazia mais sentido ir cortando conforme avançava e manter a borda reta na lateral do telhado. Como você percebe, nada disso tornou essa a pior parte da construção. Na verdade, não foi. Colocar as chapas no telhado foi fácil. E até essa parte de cortar as janelas para que eu pudesse colocar a manta ao redor do prédio. De novo, isso foi muito fácil. É só usar uma serra sabre e depois, enfim, e então dar o acabamento com uma tupia. Foi um trabalho realmente fácil. Bagunçado, precisa de uma máscara e protetores de ouvido porque é barulhento, mas é super simples e não me deu a dor de cabeça que eu mencionei no começo. Mas isso acontecerá em breve. Não sei se lixar era necessário, mas não queria bordas ásperas que pudessem furar a manta. Como eu sempre digo, é a minha primeira vez fazendo isso, então é melhor prevenir do que remediar. Certo, então cortamos as janelas e precisávamos fazer isso antes de colocar a manta ao redor do prédio. Então a próxima coisa que tivemos que fazer foi tirar a porta e depois vamos usar essa membrana respirável para revestir o prédio. Isso ocorre porque o prédio precisa respirar, mas também será prova d'água. Assim, a água não entra, mas o ar e a umidade saem, evitando que o prédio fique úmido.
Ela fica atrás do revestimento shiplap com espaço para sarrafos. A melhor parte é que depois disso, o prédio fica à prova d'água e sem aberturas como portas e janelas, você pode deixá-lo assim e fazer o resto com um pouco mais de calma. Esse é um momento estranho para mim. De repente, quis limpar e não sei por que tirei toda a poeira, pensando que se fechasse o prédio, nunca mais conseguiria voltar para fazer isso. Mas acabei fazendo mesmo assim. Certo, sobre a membrana, você pode ver que pela primeira vez em muitos vídeos, tem um ajudante que se recusou a aparecer. Então, uma pessoa puxa bem, a outra grampeia, e não há regra para a quantidade de grampos, basta manter bem esticado, sem exagerar nos grampos. E então sobreponha bem, tem uma linha ali mostrando até onde você deve sobrepor. Então é tudo realmente simples. Depois de envolver o prédio, basta passar fita nas emendas. Você pode comprar a fita cara ou a fita tuck, que também é meio cara. Acho que fez um trabalho ótimo. Tentei economizar deixando as janelas de fora no início, mas só consegui com uma e percebi que precisava fazer tudo. O material é realmente bom. Ela gruda muito bem e basicamente mantém toda a membrana unida e faz um ótimo trabalho. Vou colocar um link na descrição, junto com tudo o que usei nessa construção, então se você estiver pensando em fazer isso, vai saber onde encontrar. Desculpe te deixar em suspense de novo, mas isso não foi o motivo deste ter sido o pior dia da construção. Certo, então o tempo virou contra a gente nos últimos dias, então eu preciso começar a trabalhar no telhado o mais rápido possível. A prioridade é impermeabilizar. Primeiro instalamos as testeiras nessas frentes de madeira. Isso é o que tenho para o forro. Achei que um tom de granito ficaria bonito e ele possui essas ranhuras. O que significa que se eu colocar desse jeito, com as linhas acompanhando as vigas, isso vai ajudar a corrente de ar a subir por essa parede e depois passar por ela. Minhas duas camadas de isolamento sobre o telhado, separadas por um espaço de ar, terão um fluxo de ar constante. Espero que isso evite umidade e mofo. O ar vai subir aqui porque vamos fechar essa parede antes do revestimento. Assim, haverá um bom fluxo de ar que sobe, atravessa e desce novamente. Não corte isso com uma serra circular. Acabei de tentar e ela lasca tudo para todo lado. Vou usar um serrote manual para cortar tudo a 38 milímetros, como mostrei antes. Depois de pronto, começo a colocar as testeiras. É simples, vou mostrando conforme avanço. Nunca imaginei que usaria a caneta marcador que veio com um dos lápis testados em vídeo meses atrás. Para ser justo, ela funciona muito bem no plástico, e após me acostumar com o serrote, ele também faz um ótimo trabalho. Marquei e cortei o necessário para cobrir, resolvendo assim. Apenas medi entre a lingueta e o encaixe e contei quantos precisaria para a frente do telhado. Depois de fazer isso, é só pregar na frente e onde conseguir alcançar uma das vigas atrás, coloque um prego ali também. Lembre-se de que a testeira vai segurar a parte da frente e na parte de trás, desde que esteja perto o suficiente da parede, isso também vai ser sustentado pelo revestimento depois. Depois que você pega o ritmo, esse é um processo muito rápido e fácil, e eu percebi que na verdade não precisa de muita explicação, não precisa pensar muito. Você só segue encaixando cada uma até o final. Depois de colocar algumas, vê-se que o ar entra pelas aberturas. É simples e fácil. Instalamos os forros por baixo e ainda não trabalhamos embaixo, pois o revestimento será colocado depois. Acho que estou seguindo as etapas certas, mas só o tempo vai dizer. A próxima coisa que precisamos fazer aqui em cima é colocar a testeira. Agora, eu encomendei esse material que é plano na frente, que fica alinhado com a face e tem essa aba que cobre a borda do forro do beiral, assim. Então deixa tudo mais arrumado. Então, quando você estiver cortando o forro do beiral, não se preocupe se fizer um pouco de bagunça ou se estiver alguns milímetros para mais ou para menos, desde que não fique para fora, não é um grande problema. Não sei se dá para ver na câmera, mas isso está passando um pouco em cima. Vamos cortar tudo alinhado, sem começar pela frente. É a primeira vez que faço isso, como muitos outros trabalhos. Se eu errar, prefiro que seja atrás ou na lateral, fora da vista, assim posso cortar e juntar as peças se precisar. Então, se eu der uma martelada e acabar atravessando a peça por errar o prego, por exemplo, eu quero que isso aconteça lá atrás, ou se eu cortar um pouco raso demais.
Há pregos especiais com anéis que não soltam. Eles vêm no kit e deixarei um link na descrição para você saber onde encontrar. Agora você vai perceber, quando isso for instalado, que os forros do beiral das laterais ainda não foram colocados no lugar. Estava aguardando as junções para prendê-las às da frente. Então precisei cortar um pedaço do forro do beiral e fixá-lo na aba da testeira, garantindo uma folga de 5 milímetros. Use um pedaço de compensado ou o material que preferir para facilitar. Talvez não seja a melhor forma de tirar sua câmera do telhado. De qualquer forma, essa é uma área em que cometi um grande erro, ou pelo menos há uma maneira melhor. Você não precisa pré-cortar antes de colocar lá em cima. É só colocar lá, pregar no lugar e depois passar com uma tupia de acabamento ao redor, cortando a borda de cima para deixá-la nivelada com o telhado. Sobre o espaçamento, uso meu martelo para medir a distância entre dois pregos e o comprimento do prego na base, para garantir o alinhamento. Outra dica que eu realmente não pensei quando estava comprando todas as testeiras e os forros. Não se preocupe com o que você faz na parte de trás e nas faces que não ficam visíveis. Se precisar usar 2 ou 3 peças, não tem problema. Garanta que as duas faces visíveis do telhado tenham uma linha central bem alinhada se usar mais de uma peça. Assim, você consegue aproveitar melhor o que está comprando e gera menos desperdício. Se for usar a tupia laminadora, que recomendo, faça isso no telhado. É bem mais fácil do que mover a escada, é só ir se deslocando. Faz muita sujeira, então conectei ao meu aspirador de pó pequeno. Depois disso, é um processo realmente fácil. E agora estamos a poucos segundos do início do pior dia desta construção. Eu não me importo de admitir que essa é a parte que eu mais temia. Precisamos instalar o telhado de borracha. Hoje faz sol e vai esquentar muito. Com chance de chuva nos próximos 7 dias, acho que é agora ou nunca com esse telhado. Eu tenho o kit. Vou colocar um link de onde eu comprei. É uma única folha de borracha que vai cobrir todo o telhado e ela já está lá em cima. Um aviso, se vocês seguirem esse caminho, e eu acho que é provavelmente uma das formas mais simples de fazer, mas é a mais cara, porque a borracha é uma peça única e pesa pra caramba. Peça ajuda para subir com ela pela escada ou use o que vem no kit. Vou mostrar para vocês. A ideia é eu subir no telhado, lixar rapidamente e remover arestas vivas. Vou varrer tudo muito bem, tirar toda a poeira, tirar todos os resíduos e garantir que não tenha nenhum ponto afiado sobrando. Depois disso, preciso estender o telhado e deixá-lo descansando por algumas horas só para tirar as dobras. Depois que isso estiver feito, podemos começar a colar e eu vou te mostrar enquanto fazemos, mas vamos olhar o kit primeiro. Você recebe a cola para fixar nas chapas de OSB. Em seguida, esta é a cola de contato que vai nas bordas, para garantir que fique bem presa e não solte. Você recebe um pincel para aplicá-lo. Precisei comprar um kit de acessórios extra para ter tudo o necessário, incluindo um bom par de tesouras. Não é barato, e não digo que você deva, mas talvez já tenha essas peças na oficina ou possa encontrá-las. Eu apenas guardei tudo para não ter que procurar. Rolinhos pequenos servem para o adesivo, os grandes para o telhado. Alguém sugeriu usar um cabo longo para o rolo grande. Vou me arrepender, mas não farei isso. Capas de borda para os cantos, cantos superiores, e tudo isso é arremate de borda. Vamos pegar 3 lados que têm uma borda elevada, que é esse material aqui. Agora isso fica em cima da borracha e garante que nenhuma água passe por cima delas. E na parte de trás, na inclinação para baixo, é onde você coloca a calha. Agora, a calha vem em 2 peças. Uma vai por baixo da borracha e a outra vai por cima da borracha. E sempre que você for juntar essas partes, deixe um pequeno espaço por causa da dilatação. E isso é tudo que você realmente precisa saber, pelo que eu entendo. Você recebe um saco de pregos e parafusos, e para cada emenda, eles também te dão uma tampa plástica para onde você estiver unindo 2 peças de um lado. E é isso! Vamos começar!
Uma coisa que realmente me irritou enquanto eu editava esse vídeo é que, na verdade, eu acho que não mostra o quão bagunçado eu fiz isso e o quão perto eu estive de estragar tudo completamente. No fim do dia, a temperatura estava na casa dos 20 e tantos graus. Já tinha deixado tudo nivelado e lixado tudo. Eu fiz tudo como deveria fazer e coloquei o telhado exatamente como você está vendo agora. Está incrível! O kit todo é absolutamente fenomenal. Faltam palavras para elogiar a Rubber for Roofs por isso. Nada disso foi fornecido, nada disso foi patrocinado. Eu comprei e, na verdade, é um kit muito bom. Eles colocaram um pó para que você possa movê-lo, dobrar algumas bordas para puxar e ajustar melhor, e então é só deixar ali. E como eu disse, nada do que você vai ver vai realmente mostrar o quão idiota eu fui por fazer isso em um dia absurdamente quente. Essas são algumas posições idiotas que ficam na escada. Agora, essa ripa que estou colocando serve para aumentar a saliência do telhado, direcionando a água para a calha. A faixa da calha é instalada antes da borracha, todo o resto vai por cima. Essa tirinha fica atrás e a borracha cobre. Outra técnica idiota com a escada. E depois disso, vai pingar direitinho dentro da própria calha. O dia está esquentando. São cerca de 9 horas da manhã e começo a passar o rolo. Essa cola parece PVA, mas tem consistência de borracha e adere ao telhado. Se você olhar à esquerda, onde passei a cola, ela já começou a secar. O calor acelerou muito o tempo de secagem. Então a cola estava secando antes mesmo de eu conseguir chegar ao final da faixa que eu estava colando. Por isso, essa correria maluca que eu estou fazendo no telhado, e você vai ver isso em cada parte. Eu queria levar 1 hora, no máximo 1h30 para fazer isso, mas precisei terminar em menos de meia hora. A cola endureceu tão rápido que precisei reaplicar um pouco mais onde comecei. Foi um pouco ridículo. Enfim, depois que você passa a cola e coloca a manta de borracha por cima, você precisa tirar todas as bolhas de ar. Então é bom ter uma vassoura decente lá em cima, nada muito fraco que vá quebrar. Se não fizer isso, terá grandes problemas. Após remover as bolhas de ar, aplique mais cola, coloque a próxima parte da borracha e escove novamente. O processo é bem simples. No entanto, está esquentando cada vez mais. Agora estamos perto dos 25 graus e a vassoura que usei foi uma compra barata da Amazon. Culpa minha por não planejar isso. De qualquer forma, forcei bastante para tirar as bolhas de ar e, infelizmente, ela entortou e quebrou aqui. Agora está tão inútil quanto uma pá de lixo. Isso pode não parecer um grande problema, mas imagine que estou com pressa, de joelhos e mãos em um telhado quente, tendo que me curvar para fazer o único trabalho que poderia fazer em pé. Foi só mais um golpe que eu realmente não precisava naquele momento. De qualquer forma, conseguimos levantar e abaixar a primeira metade do telhado, limpamos tudo, tiramos o camada de pó e eliminamos as bolhas. Também limpei a parte do meio, porque obviamente o outro lado ainda não estava colado, e então decidi ir até o fim porque é o seguinte: eu paguei por um kit de acessórios. Eu recebi um rolo para a cola e um rolo para o adesivo de contato. Então eu não podia deixar aquele rolo secar, e ele já estava endurecendo. Precisei seguir com a segunda metade do telhado e fiz exatamente da mesma forma. A técnica que eu usava é, na minha opinião, a melhor para isso, e com clima ideal funcionaria perfeitamente. Então continuei dobrando, enrolando, colocando na cola. Repeti o processo até que o pior cenário possível aconteceu. Provavelmente faltando apenas 2 passadas de cola para terminar. Vou deixar você assistir. Você. A bandeja de cola virou. Primeiro passo. Foi culpa minha, mas a bandeja é frágil e dobrou com muita cola dentro. Agora estou passando cola muito grossa no telhado. E sim, esse estalo é o cabo do meu rolo caindo. A partir de agora, vou ter que passar o rolo eu mesmo. Segurando esse rolo com força e tentando desesperadamente espalhar o resto da cola antes que ela seque nesse telhado. Tudo bem, eu só vou continuar e torcer pelo melhor. Minha esposa se ofereceu para me ajudar.
Decidi espalhar a cola com os dedos pelo restante do trabalho. As partes que fiquei um pouco triste por não conseguir mostrar para vocês foram: queimei meus joelhos na borracha preta e colei um deles no telhado ao apoiar onde havia cola. Nada disso apareceu e tudo o que eu vou dizer é: se você for fazer isso em casa, escolha o dia certo. Estava quente demais, muito quente mesmo. E, para ser sincero, do jeito que eu estava apressado, eu estava aumentando o risco de até cair do telhado e me machucar. E foi uma coisa realmente boba de se fazer, porque até o adesivo de contato secou e o rolo se desintegrou por causa disso, porque grudou no telhado. Tudo isso acabou levando a um dia de construção muito estressante e, para minha sorte, o resultado saiu tão bom quanto saiu. Entrei em contato com a Rubber Roof para dar feedback sobre o ocorrido e eles reembolsaram todo o kit de acessórios. Disse que não posso criticar o resto, mas o kit de acessórios me decepcionou. Então, próximo trabalho: colocar as últimas partes do acabamento. Absolutamente nenhum problema com essa parte. Tem um revestimento de espuma bem grosso aqui e dizia que você precisa amassar cerca de 70%. Eu só me apoiei nela, depois preguei e achei que isso seria suficiente para comprimir e impedir que a água passasse. Faça isso em toda a volta e onde você colocar o acabamento, eu não mostrei isso para você, mas é só colocar um pouco de super cola, colando apenas uma das duas partes que você está unindo e deixando um espaço parecido com o que eu mostrei ali, para qualquer expansão do plástico. Nos cantos, apenas dobrei como se faz com qualquer material de telhado. Prendi com grampos e depois tudo fica coberto pelas peças de acabamento. Não busque perfeição nessas partes, apenas faça o melhor possível. E então, depois que você colocar todas as peças de acabamento, tudo o que precisa fazer é cortar o excesso de borracha que eu deixei para o final. Sugiro que não faça isso na escada e sim no topo do telhado. Tenha muito cuidado quando estiver se inclinando e apenas passe a faca suavemente ao longo dela, um estilete bem afiado, e o resto vai simplesmente se soltar. Após o desastre que foi instalar a borracha no telhado, ela já pegou chuva por 4 ou 5 dias, sem vazamentos ou problemas. Só falta a calha. Mas depois disso, a última coisa que a gente tem que fazer, além da calha, é a última parte do forro. Você percebe que ao fazer a frente, os sulcos vão da frente para trás. Bem, aqui eu quero que os sulcos sigam todo o caminho até o fundo, para que fique realmente bonito, basicamente. A maneira como você junta é usando essas juntas especiais que você pode comprar, que mantém as duas peças unidas de ponta a ponta ou de ponta com a lateral. Elas são bem rígidas e isso vai ser um encaixe um pouco problemático porque é uma peça inteira. São cerca de 4 metros que eu preciso cobrir e é bem flexível. E as extremidades têm exatamente o mesmo tamanho da peça onde elas precisam encaixar. Então é realmente complicado encaixá-las, empurrar para frente e para trás, colocar por baixo e encaixar por baixo da testeira. Ao construir seu telhado ou instalar partes do prédio, faça melhor que eu. Agora estou tendo que colocar boa parte do isolamento depois, pois meu eletricista pediu para não colocá-lo antes de passar os fios e segui seu conselho. Mas há alguns pequenos espaços, como lá em cima, no topo das vigas, em certas áreas das beiradas, que você simplesmente não consegue alcançar depois que o forro está instalado. Então tenha isso em mente se você for seguir por esse caminho. Acho que esse trabalho é para 2 pessoas e não deve ser feito em um dia de vento, mas vou continuar tentando. E o que você vai ver é só eu não tendo planejado o trabalho tão bem quanto deveria. Basicamente, coloque as juntas no momento certo para encaixar essas peças. Faça o lado mais longo primeiro, assim tudo o que você precisa encaixar na junta é a parte mais curta, na frente do prédio. Muito esperto, só não pensei nisso na hora. Mas como é a moral da história de toda essa construção, se você tem 2 pessoas,
use-as e você nunca terá grampos demais para te ajudar no processo. Os grampos salvaram no final e eu finalmente consegui colocar a peça exatamente onde eu queria. Alguns preguinhos para segurar no lugar e com isso e a testeira na frente não tinha como sair do lugar. Eu realmente tentei não soar muito negativo durante todos aqueles contratempos que estavam acontecendo, mas tenho que te dizer, o rolo quebrando quase acabou comigo. E espalhar aquela cola horrível só com o rolo felpudo na mão, me sujando todo nas últimas passadas, não foi nada divertido. Mas não seria um verdadeiro vídeo de faça você mesmo se eu não mostrasse os erros. E como em todos eles, nós seguimos em frente. Agora está caindo uma chuva forte. Faz 3 ou 4 semanas que colocaram o telhado. Não entrou uma gota, está completamente seco. E eu meio que fico feliz por ter feito isso naquele calor horrível, porque não sei se isso é pior ou melhor do que fazer na chuva, mas cada um tem seus próprios problemas. Isso significa que agora posso gravar alguns vídeos aqui dentro para vocês, o que me deixa muito feliz. No geral, foi um dia difícil, mas conseguimos superar. Espero que tenham gostado da construção e que isso mostre que essas situações acontecem e só precisamos superar. Se, assim como eu, quando você assiste a esses vídeos, você quer mais informações sobre os custos e de onde eu consegui, por exemplo, o telhado de borracha, o que eu acho da empresa, uma análise completa de tudo o que eu fiz e de quem eu contratei, eu com certeza vou fazer isso no final dessa série de construção. Então aguenta firme, porque isso vai acontecer. Eu prometo que está chegando. Se o próximo vídeo já estiver disponível, estará lá. Caso contrário, colocarei algo que acho que você vai gostar. Obrigado por assistir. Te vejo lá.